meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la Carte. Como vocês bem sabem, estamos fazendo uma viagem sobre a arte barroca. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre toda a arte barroca. Em nosso primeiro vídeo, nós já começamos a falar sobre a pintura barroca, onde nós falamos as características principais, as características gerais, e também já falamos um pouco sobre a arte barroca italiana. Neste vídeo nós vamos dar continuidade, sairemos da Itália e vamos para outros locais da Europa onde a pintura barroca também se desenvolveu. Vamos falar nesse vídeo sobre o barroco flamenco, o barroco espanhol e o barroco holandês. Saindo então da Itália, vamos abordar agora o barroco flamenco. O barroco flamenco, meus amigos, se você não se situou, ele é justamente o que se desenvolveu aí na região de Flandres. Naquele momento, mais conhecidos como os Países Baixos. Hoje nós podemos estabelecer que ali Flandres seria onde hoje a Bélgica, tecnicamente, e depois temos ali também, como integrante dos Países Baixos, a região da Holanda. O detalhe, meu querido amigo, é justamente o fato de que Flandres continuou fiel à ideologia, à religiosidade católica, enquanto a Holanda vai virar protestante. Dessa maneira, então, nós temos uma diferenciação, apesar de estar tecnicamente na mesma região, nós temos uma diferenciação que envolve esses dois locais. Temos, então, a região de Flandres permanecendo com um grande apego por grandemente por temas da religiosidade católica. Neste ponto, o principal artista que vai surgir nesse momento na região de Flandres, o principal, indiscutivelmente, o maior expoente da arte do barroco flamenco é Peter Paul Rubens. Rubens foi um homem muito culto, muito desenvolvido e um artista amplo na história da arte. Ele foi poeta, pintor e teve assim grande sucesso na carreira política, alcançando, por exemplo, o status de diplomata, indo viver e trabalhar em vários países. Rubens vai visitar a Itália e vai receber a influência, será influenciado por vários elementos da arte italiana, por Caravaggio, será influenciado pelos antigos mestres, como Tiziano, que falamos lá no Renascimento, como o próprio Michelangelo. Nós veremos muitas similaridades dos corpos criados por Rubens, por exemplo, com os corpos criados por Michelangelo. Rubens, um homem muito culto, falava mais de 6 línguas, também um homem rico, né, alcançou grande sucesso com sua pintura e com seu trabalho como diplomata. Além disso, Rubens era tido como um homem muito belo, né? Alto, atlético, galanteador. Nesse quesito, então, na arte de Rubens possuía as seguintes características. Rubens criava figuras com intensidade de movimentos, como veremos no futuro, algumas obras. Rubens criava figuras com intensidade de movimentos. Rubens criava figuras com cores quentes no vestuário trazendo assim influências de Caravaggio, muito vermelho, muita intensidade, muita dramaticidade em suas obras. Uma das coisas que chama muita atenção na pintura de Rubens também é a questão das cores dos corpos. Rubens trazia nos corpos uns tons, digamos assim, de uma luminosidade pálida, uma certa palidez nos corpos criados por Rubens. E, indiscutivelmente, o que chama muita atenção na obra de Rubens é justamente a criação de corpos. Porque nós temos ali que Rubens ficou muito famoso pelas obras que ele fez dos nus. Naquele momento, meus amigos, você não poderia simplesmente pintar um corpo nu, simplesmente por querer pintar um corpo nu. Deveria haver uma justificativa alegórica, deveria haver uma justificativa simbólica para a existência desses corpos nus. No entanto, apesar dessa restrição moralizante, a restrição moral do corpo nu, por ser uma coisa indecente, agora quando ele era pintado, por exemplo, na figura de uma Vênus, quando ele era pintado na figura de uma deusa, aí era diferente, aí não era indecência, aí era arte. Apesar de existir esse freio moral para essa questão do nu, né, do corpo nu, nós temos ali que ele era muito apreciado e muito concorrido, e por isso que o Rubens também fez muito sucesso. Ele pintava o nu de uma forma muito intensa, muito realmente diferenciada e realista para aquele momento do qual ele estava vivendo.
Podemos observar justamente essa ideia dos corpos nus e também com essa luminosidade pálida justamente no quadro, num dos quadros, O Rapto das Filhas de Leucipo. Repare como nós podemos ver ali os corpos das jovens, né? Corpos realistas, corpos muito, digamos assim, volumosos, o que para nós hoje em dia não seria já visto como um certo padrão de beleza. No entanto, para o padrão de beleza da região de Flandres do século XVII, essas pinturas eram altamente sedutoras. Vamos lembrar que não havia acesso a muitas imagens de corpos femininos nus, por isso que Rubens, ao pintar esses quadros com tanta técnica e com tanto realismo, ele fez muito sucesso. Nós temos aqui, além dos Raptos das Filhas de Leucipo, nós temos também, meus amigos, ou talvez o quadro de nu mais famoso, mais concorrido e mais cobiçado, pintado por Rubens, justamente o quadro As Três Graças. Esse quadro traz justamente as três musas de Zeus, Eufrosina, Thalia e Aglaé, símbolos da beleza e símbolos da inspiração. No entanto, se nós pegarmos esses símbolos da beleza e símbolos da inspiração para o padrão de beleza atual, não seria muito bem encaixado, digamos assim. No entanto, perceba que neste momento, Rubens extrapola o nível do realismo. Veja como ele constrói, ele faz esses corpos dessas jovens com um realismo tão intenso, onde nós podemos ver até ali as celulites, as dobrinhas, todos os detalhes que nós podemos ver ali de um corpo natural, de um corpo real, de um corpo vivo plenamente. Mas se lembre, não poderia ser pintado se não tivesse ali a justificativa alegórica. Por isso ele pinta as três graças. Nesse ponto, veja ali como que uma delas até confere, dá aqui uma apertadinha no braço da outra, para realmente perceber, para saber se ela é realmente de carnes volumosas. Esse era o gosto principal para a beleza que Rubens tinha, tanto ele quanto vários outros. Esses quadros nus, como eu comentei, eles eram muito disputados. Inclusive, o rei católico da época, o maior rei católico da época, que tinha um nível, um senso de moralidade extremamente, digamos assim, extremo, né? Extremamente extremo, ficou estranho, mas isso, o rei Felipe II de Espanha, que era tido como o rei mais católico da época, né, o mais moral da época, que ele tinha uma coleção gigantesca de quadros nus e tentou adquirir aqui as três graças, mesmo que Rubens nunca o tenha vendido. Rubens manteve as três graças em seu poder durante toda a sua vida. E sua esposa, que quando casou com Rubens já tinha era 44 anos mais jovem, a última esposa de Rubens, que segundo alguns analistas da arte, é ela que está pintada aí, é o rosto dela em três vertentes diferentes. Nós temos ali que a esposa de Rubens, ela quase queimou o quadro depois que ele faleceu. Depois que ele faleceu, ela quase botou fogo no quadro porque achava ele indecente. No entanto, ainda bem para nós, ela resolveu não queimar o quadro, mas apenas colocá-lo no sótão. Além de quadros de nus, Rubens também é famoso pela concepção de quadros de conjuntos de várias pessoas unidas. Isso fica muito evidente quando observamos aqui o quadro O Jardim do Amor. Perceba como ele constrói uma cena em conjunto, uma cena onde os vários personagens se colocam de uma maneira harmônica, mas não tão harmônica quanto era o Renascimento. A técnica de pintar do Renascimento, de pintar conjunto do Renascimento, era digamos, racional demais. Nesse quadro aqui, nós vemos até certo ponto uma espontaneidade. Essa ideia de trazer conjuntos em momentos espontâneos, naturais, vai ser elevada ao extremo pelos pintores holandeses que veremos no futuro. Mas perceba que, além desse quadro do Jardim do Amor, se destaca também o quadro Sansão e Dalila, onde nós vemos ali o momento onde Sansão desfalecido, Sansão ali cansado, Sansão ali já esgotado por provavelmente ali uma noite de amor com Dalila, tem seus cabelos, seus cachos que garantiam sua força cortados pelo barbeiro. E repare que, além de nós termos essa cena, dessa traição cometida por Dalila, ao fundo nós vemos os soldados aguardando apenas o momento de Sansão perder as forças para que eles então possam atacar, fazendo então com que Sansão
seja então, né, capturado. Mas alguns dos quadros mais belos que nós temos que Rubens já criou, alguns dos quadros mais belos está justamente focado na imagem de Jesus sendo crucificado e depois da cruz. No tríptico pintado em 1610, A Elevação da Cruz, podemos observar tríptico. Tríptico é esse quadro, gente, que é um quadro em 3 partes, tá vendo ali? Que você pode observar na imagem, que tem 3 partes. No centro da imagem, nós temos a imagem principal, a qual nós devemos ver Jesus sendo elevado, a cruz sendo levantada com Jesus crucificado. Nas laterais, nós vemos ali na lateral esquerda as pessoas que sofrem justamente por esse momento. Então perceba a quantidade, o conjunto que nós temos ali, que Rubens cria neste momento ali de sofrimento, né? Lembremos, professor, mas os Países Baixos não eram católicos. Lembre-se que Flandres continuou católica, por isso a referência dessas imagens religiosas. Nesse ponto da elevação da cruz, nós temos essa questão, perceba o realismo no corpo de Jesus, o quanto que o corpo de Jesus é belo, e podemos ver ali as influências da construção do corpo nas influências de Michelangelo, onde nós temos ali um corpo já bem próximo daquele corpo clássico. Agora, se nós tivermos aqui a elevação da cruz, nós temos que Rubens também pintou a deposição da cruz. A deposição da cruz já foi pintada entre 1612 e 1614. Não apenas uma continuação da cena, mas até mesmo uma continuação do momento histórico. Podemos ver ali o momento, né, mais um tríptico onde nós temos ali na parte central, justamente ali o momento em que Jesus está sendo deposto da cruz para que ele possa ser finalmente sepultado e, como nós sabemos, depois venha a ressuscitar. Veja toda a dramaticidade, a preocupação no rosto das pessoas, o sofrimento no rosto das pessoas que estão recolhendo ali o corpo de Jesus, né? Os temas religiosos neste ponto são muito fortes ali nas figuras pintadas por Rubens, mas para fecharmos os temas religiosos e também a arte de Rubens, nenhum deles é tão forte. A composição dos elementos, da dramaticidade, as influências dos corpos e esse ponto de tensão da volúpia dos corpos, nenhum deles fica tão evidente tanto quanto no quadro A Queda dos Anjos Rebeldes. No quadro A Queda dos Anjos Rebeldes, que vocês podem observar, há uma verdadeira profusão, uma quantidade gigantesca de corpos ali, são todos eles feitos com incrível detalhe. Isso deixa evidente aquela marca do barroco, do exagero, né? Nesse ponto nós temos ali que esses corpos tão realisticamente construídos, esse quadro ele chegou até a ser um pouco criticado justamente por ter muito dos corpos nus, elevando a volúpia. E isso não foi somente lá na época de Rubens, não, porque em 1959 esse quadro foi alvo de um fanático que jogou ácido no quadro tentando destruí-lo. No entanto, ele não conseguiu, graças a Deus, conseguiu destruir o quadro. Nós podemos observar essa maravilha, essa expressão tão grandiosa das habilidades artísticas de Rubens. No caso do barroco flamenco, meus amigos, nós vamos falar apenas de Rubens, porque indiscutivelmente Rubens é o ponto máximo, o ápice, o auge de toda a forma da arte flamenca. Mas calma, não é somente o flamenco que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Continuamos nossa viagem pela pintura barroca agora com o barroco espanhol. O barroco espanhol, como nós já até comentamos no caso de Felipe II, na época que nós vamos falar já havia falecido, mas ele deixou uma tradição de a Espanha ser o país mais católico e mais ferrenho da Europa. No caso do barroco espanhol, nós temos sim várias obras de barroco focados na questão religiosa. Como nós já comentamos, os países religiosos da religiosidade católica estão focados muito mais na questão ali da ligação com a igreja do que com outras coisas. Mas nós já abordamos bastante essa ideia da arte religiosa quando nós falamos da arte italiana. No caso do barroco espanhol, o grande destaque, o maior expoente, o maior pintor de todo o barroco espanhol é justamente a figura de Diego Velázquez. Velázquez ele vai despertar logo cedo para a pintura e vai alcançar o status de pintor oficial da corte espanhola do rei Felipe IV.
Como comentei, Felipe II já havia falecido e nós estamos vivendo na época, Velázquez viveu na época do rei Felipe IV. Nesse detalhe, nesse ponto, Velázquez vai alcançar até um alto nível, vai trabalhar por mais de 20 anos para a corte espanhola, vai ser elevado à categoria de pintor oficial da corte, será responsabilizado não apenas por criar obras, mas por toda a decoratividade, todos os elementos da arte que estão focados ali, são interesse da corte espanhola do momento. Ele viajará para vários locais, viajará para a Itália, viajará para Flandres, justamente porque ele também será responsável por adquirir grandes obras para a corte do rei. Neste ponto, Velázquez ele vai acabar adquirindo a característica de ser um grande retratista. Nós temos ali que Velázquez será um dos pontos fortes de sua obra é justamente a elaboração de muitos retratos altamente realistas. Como nós comentamos, a teatralidade é um ponto central de toda a arte barroca. Velázquez vai se focar justamente na questão dessa teatralidade como formas de retratar. Ele não será apenas um indivíduo que vai retratar apenas a nobreza espanhola. Antes de ser pintor oficial da nobreza espanhola, ele retratava também as figuras do povo. Velázquez sempre esteve focado na ideia de demonstrar o cotidiano das pessoas. Claro que quando ele vai para o palácio, ele vai se focar não apenas no cotidiano das pessoas, mas da família real. Mas isso não impediu, por exemplo, que Velázquez criasse obras incríveis, como por exemplo, A Velha Cozinheira. Reparem nesse quadro, como nós vemos ali um realismo extremo. Perceba, meus amigos, as expressões cansadas da velha cozinheira. Provavelmente uma cozinheira até do próprio palácio do rei. Nós temos ali então que se destaca as composições. Reparem que se você analisar com bastante cuidado, você vai ver também que existe ali uma luminosidade em diagonal, influência de Caravaggio. Velázquez foi para a Itália, comprou grandes obras de Caravaggio, compondo ali uma coleção até relativamente grande para o rei de Espanha. E ele se influencia pelas obras do mestre. Lembre-se, Caravaggio foi o grande expoente e influenciador de todos os artistas. Nesse ponto, nós temos ali que o realismo também pode ser visto, se você analisar a questão realista. Lembra que quando eu mostrei para vocês a dúvida de Tomé, vocês lembram da expressão do rosto de Tomé ao ver a chaga de Cristo? Olha, dá uma olhada aí na expressão de Tomé. Repare a expressão assustada na expressão, na composição das rugas do rosto. Agora, olhe esse outro quadro de Velázquez, O Aguadeiro de Sevilha. Repare que é muito similar, não é igual, né, gente, mas é similar. Mais uma vez, o realismo de uma atividade, no caso ali, veja só, o Aguadeiro de Sevilha, ele todo esfarrapado, com as roupas rasgadas, né, você vê que ele é uma pessoa do povo, tal qual Caravaggio usava as pessoas do povo. Velázquez pintou nesse momento aí uma pessoa do povo também, com extremo realismo. Mas, como eu falei para vocês, ele vai ficar muito mais conhecido por ser o pintor da monarquia e da família real. Nós temos aqui um retrato, um autorretrato não, né, gente? Um retrato do rei Felipe IV. Mais uma vez, veja só como ele cria uma figura altamente imponente, uma figura altamente realista, né, da figura do rei. O rei, né, que foi seu patrono até sua morte, que o elevou às categorias mais altas, assim, colocando ele em cargos administrativos. Que, gente, vamos lembrar? Desde o Renascimento, os pintores estão tentando alcançar local de destaque. Os pintores como Da Vinci, como Michelangelo e tal, essa galera começou no passado. Caravaggio está tendo destaque e tal, mas a pintura não é assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ainda tem aquele status de trabalho manual. Quando Velázquez ele chega, né, nós temos esses altos níveis, isso mostra um grande reconhecimento. Além do quadro aqui que nós temos ali do rei Felipe IV, perceba esse quadro aqui da Infanta Margarida. Nós temos aqui que infante, né? São aqueles príncipes que não conseguirão chegar ao trono. No caso ali, a Infanta Margarida. Esse quadro realmente maravilhoso. Mais uma vez, o realismo em destaque. Quando se fala da figura da obra de Velázquez.
né? Nós temos aqui também, para encerrar esse momento, indiscutivelmente o quadro mais famoso que Velázquez fez. Mais uma vez nós temos ali a Infanta Margarida no quadro, mas ele é um quadro que no início ele foi nomeado por Velázquez de a família real, né? A família do rei, a família real de Felipe IV. Mas ele vai ser muito mais conhecido e seu nome é muito mais chamativo, conhecido como As Meninas, onde nós temos ali, que nós podemos observar ali no canto esquerdo, o próprio Velázquez. Velázquez ali, que se você reparar, está pintando um quadro. Nós não vemos o quadro que ele está pintando, mas podemos supor que é um retrato do casal real. Por que um retrato do casal real? Se você olhar no fundo da cena, você verá ali um espelho, e no espelho você pode ver ali as figuras do casal real ali meio refletidas na obra. Em frente, no primeiro plano, nós temos no centro a própria Infanta Margarida, novamente. Ao redor dela, nós podemos ver duas damas de honra que a acompanhavam tentando agradá-la. E o que chama atenção também ali no canto direito, inferior direito, é justamente o que nós podemos observar dos anões. Nas cortes europeias do século XVII, né, os anões eles eram tratados como brinquedos das crianças, né? Eles eram tipo os bobos da corte. Nós temos ali que eles eram utilizados como forma de entretenimento. E isso era tão presente que nós podemos observar ali que Velázquez incluiu ali na figura das meninas essa figura dessa anã, né? Esse quadro ele é classicamente visto como uma perspectiva invertida, onde teoricamente nós não estamos vendo as pessoas que estavam posando para o quadro, que no caso seria o casal real, mas vemos a plateia que assistia o pintor a pintar e assistia também os modelos posando para a pintura. Nesse caso então, né, meus queridos amigos, Velázquez é a figura mais importante, mais destacada do barroco espanhol, alcançando assim níveis de representação internacionais indiscutíveis. Finalizando então nossos estudos sobre a pintura barroca, vamos abordar agora o barroco holandês. O barroco holandês, meus amigos, como nós já comentamos, se desenvolveu dentro das temáticas dos países protestantes. Nesse quesito, então, o ponto a ser abordado nessa questão é a ideia do cotidiano das pessoas burguesas. Esse elemento também faz uma importante mudança em relação aos pintores holandeses. Os pintores holandeses, eles, diferente de pintores, por exemplo, italianos, que recebiam as encomendas já de cardeais, de figuras da igreja, e já tinham a encomenda pronta para o seu trabalho, os pintores holandeses deveriam primeiro pintar as obras, posteriormente tentando vendê-las no mercado de arte. E isso faz com que surgissem características e especialistas, porque alguns pintores holandeses vão acabar se especializando naquela forma artística que alcançam mais sucesso e que conseguem vender melhor. Dentro desses pintores holandeses, nós temos aqui dois que são realmente pintores que vão alcançar um expoente muito grande. Vamos começar falando justamente sobre a figura de Rembrandt. Rembrandt, meus amigos, foi um pintor que desenvolveu uma técnica chamada, digamos, não apenas Rembrandt, mas outro elemento sobre os pintores holandeses é que eles desenvolveram um elemento chamado pictórico. Se você retornar à nossa aula de pintura barroca, onde nós falamos de Jan van Eyck, vocês vão ver, por exemplo, quando abordamos um quadro chamado Casal Arnolfini, e que neste quadro é imperceptível as pinceladas. O quadro do Renascimento tentava passar uma ideia que aquela pintura fosse pura e completamente, uma pintura fosse verdade, como nós falamos assim, parece uma fotografia. O cara não deixa as pinceladas vistas. Agora, no barroco, principalmente Rembrandt, ele vai não apenas deixar as pinceladas à vista, mas ele vai deixar um elemento interessante que é justamente aquela questão de ser um pintor realista, mas que você vê e percebe que é uma pintura. Essa técnica desenvolvida, né, por vários pintores, mas Rembrandt será um grande mestre, é chamado pictórico. Você vê a pincelada, mas ao você se distanciar do quadro, você compõe uma visão completa e perfeitamente realista. Quando você se aproxima do quadro, provavelmente essa imagem irá ficar difusa. Rembrandt foi um grande mestre desse elemento pictórico. Rembrandt também foi um grande mestre da luz, usando influências que ele teve
Apesar também de nunca ter ido para a Itália, ele teve influências de quadros italianos, principalmente de Caravaggio, o mestre da luz, e nós temos ali essa questão da luminosidade. Também irá usar luminismo, não exatamente como Caravaggio, como um canhão bombardeando ali como se fosse um canhão teatral, mas a luminosidade, os brilhos são grande foco na pintura de Rembrandt. Rembrandt ficou muito famoso por seus retratos, não apenas retratos individuais que ele fez dele, de tantas figuras da burguesia holandesa, mas também dos retratos em grupos. Então Rembrandt é uma das principais características de Rembrandt é a existência de retratos individuais e também retratos em agrupamentos, justamente por trazer essa ideia do grupo para a imagem artística. Nesses retratos, nesses grupos, ele mostra justamente personagens, digamos assim, introspectivos, personagens pensativos. Por quê, meus amigos? Nesse quesito temos de falar uma curiosidade justamente relacionada à ideia da religião protestante. O protestantismo, apesar de não permitir que as imagens decorassem as igrejas, pregava também a retidão e a moralização. Era uma religião tão interessante nesses quesitos de retidão e moralização, que quando chega na Inglaterra, o calvinismo vai ser chamado ali de puritanismo, ser muito rígido. Nesse ponto, as pessoas que compravam os quadros de Rembrandt, elas precisavam ter muito dinheiro, eram muito ricas, porque Rembrandt alcançou um nível de riqueza muito grande. Nesse ponto, não pegar só o fato dela ser retratada, ser pintada por Rembrandt já mostrava que ela era muito rica. Então Rembrandt criou uma maneira, e isso fez sucesso, de mostrar às pessoas, mesmo ricas, mesmo sendo muito ricas, sem ostentação excessiva, sem ostentar excessivamente a questão da riqueza. A riqueza era vista através de detalhes, roupas muito bem elaboradas, por exemplo, roupas com veludos, muito caras, joias muito elaboradas, onde nós podemos ali observar brincos, colares. Esses elementos faziam com que a pintura de Rembrandt fizesse muito sucesso nas camadas mais altas. Dessa forma, Rembrandt alcança um grande sucesso, criando esses elementos, essas pessoas introspectivas, pensativas, que não estão preocupadas com a ostentação da riqueza, com as coisas do mundo. Esse era um grande foco da pintura de Rembrandt. Nesse quesito dessas pinturas, podemos observar, por exemplo, vamos falar das pinturas de grupo de Rembrandt. Observe a figura que nós temos aqui, esse quadro, que é justamente a milícia cívica de Santo Adrião de Haarlem. Observe como nós temos ali os elementos colocados, onde todos os indivíduos estão harmonicamente colocados, mas perceba que eles não estão assim, digamos, estáticos. Eles nos passam uma visão natural, eles nos passam uma ideia de naturalidade, uma ideia de, entre aspas, desorganização. Repare que nós temos pessoas que estão em pé, pessoas que estão sentadas, com os braços levantados. Essa ideia de naturalismo, de desorganização, entre aspas, era uma característica da pintura de grupos realizada na Holanda, tentando mais uma vez quebrar com aquela ideia estática, racional, que era justamente a ideia da pintura renascentista. Um dos quadros extremamente famosos que vão alcançar justamente o estrelato, que vai alavancar a pintura de Rembrandt para o estrelato, é a lição de anatomia de Dr. Tupi. Repare que nós temos ali as pessoas compenetradas na lição, O próprio Dr. Tupi, que está sentado ali em uma cadeira, que está abrindo o braço ali do cadáver. Então perceba os olhos, a atenção, a consternação. Isso fica muito evidente nas figuras, dos corpos, das feições criadas por Rembrandt. Rembrandt alcançou ali um sucesso muito grande, já queria ficará rico, mas acabou perdendo a sua fortuna porque ele digamos assim, ele era um perdulário, gastava horrores, comprava coisas de inúmeros lugares, tinha uma coleção, ele próprio tinha uma coleção de arte gigantesca. Ele se casou com uma moça muito rica chamada Saskia. Tiveram 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 faleceram nos primeiros meses de vida, só apenas um que
que vai chegar até a idade adulta. E a própria Saskia também faleceu, se não me engano, de tuberculose, faleceu rapidamente. Quando o último filho dele nasceu, pouco tempo depois ela faleceu. Isso impactou muito na vida dele, deixando ele muito entristecido, né? Isso faz também que o cara já era desorganizado com as finanças. Aí tem um baque desse, ele começou a desandar de vez. Se envolveu com uma das governantas da sua casa, porque ele tinha uma mansão, a mansão cheia de artistas. Ele tinha praticamente uma fábrica de arte, onde ele ensinava os caras a fazer cópias do seu próprio estilo. Ele pegava encomendas, passava para esses ajudantes, auxiliares, aprendizes. Então ele era um cara assim realmente muito requisitado, ganhou muito dinheiro. Mas aí ele vai se perdendo, vai se envolvendo com problemas, né? Essa mulher ali, que era amante dele por um tempo, teve uma filha com ele, vai acabar processando ele, querendo uma indenização. Aí vai descobrir que ela estava pegando as joias que era da Saskia falecida, estava vendendo, ela vai ser presa. Cara, a vida do Rembrandt é um rolo. Mas o que importa é que ele foi milionário, chegou a ser muito rico e terminou a vida muito pobre. Muito pobre. Chegando mesmo a ter que vender todas as suas posses. O filho dele também acabou morrendo antes dele. Foi uma tragédia. E ele vendeu todas as suas posses, vendeu toda a sua coleção de arte, vendeu tudo que tinha, certo? A casa em que ele vivia lá em Amsterdã acabou virando hoje é o Museu Rembrandt, mas assim, o cara perdeu tudo. Isso fica evidente, esse momento de desespero, que ele faz uma coisa que foi impensável para um artista. Ele chegou a mutilar a sua obra-prima. A obra-prima que Rembrandt chegou a mutilar no momento de desespero e de pobreza, assim, é a Ronda Noturna, o seu quadro mais famoso e mais importante. A respeito da Ronda Noturna, nós já começamos ali a ter assim, umas divergências, justamente porque esse quadro, gente, ele fez tanto sucesso, que ele fez uma cópia. Ele fez duas versões do quadro. Ele fez o original e depois fez uma cópia. Imagina o sucesso que isso alcançou. E é graças à existência da cópia que nós sabemos que o quadro ele foi mutilado por Rembrandt. Se você olhar agora na tela, você vai ver que esse quadro ele foi cortado. Reparem que um pedaço dele foi cortado por ele mesmo, numa tentativa de vender esse quadro, né, de vender o quadro, já que ele estava em situações precárias, né? Além disso, esse quadro tem uma outra divergência. Essa outra divergência é que o nome dele, na verdade, não é Ronda Noturna. O nome dele, na verdade, é justamente a Companhia do Capitão Franz Benningkock e do Tenente William van Ruttenberg. Por que que ele tem essa questão e por que que ele ficou conhecido como Ronda Noturna? Porque, meus amigos, o quadro, ele oxidou. No decorrer dos anos, no decorrer do tempo, ele foi escurecendo, ele oxidou. Ele não era à noite. Apesar de você observar aí, se ele é todo escuro, ele se passava durante um desfile, durante o dia. Com o passar do tempo, ele acabou oxidando e dando essa ilusão de que ele foi feito à noite, e aí acabou ficando muito famoso com o nome de A Ronda Noturna. Mas não, ele não era assim. Todos os integrantes que aparecem no quadro são indivíduos que pagaram para Rembrandt para serem retratados no quadro, e o nível de atenção que nós temos no quadro está ligado justamente com o valor pago para Rembrandt. Quem pagou mais, apareceu mais. É por isso que nós temos ali o tenente que está em dourado, com a roupa dourada. Assim, mas meu Deus, professor, esse cara é o cara que mais aparece. Ele não é o capitão? Não, ele não é o capitão. Ele é o tenente. O capitão está do lado, de roupa preta. Lembre-se que o quadro era claro e por isso a inversão de destaque acontecia. Quem se destacava mais era o capitão com roupa preta, já que o quadro era claro. Agora que o quadro oxidou e escureceu, infelizmente, para o capitão, o tenente se destaca mais, né? Nós temos então que esses indivíduos foram os que pagaram mais para aparecer nesse quadro de Rembrandt. Rembrandt teve ali a Ronda Noturna, né? Que alcançou extremo sucesso. Ele está cheio de simbolismos na época. Inclusive, discretamente, você percebe que Rembrandt, se colocou provavelmente no quadro. Como assim? Não consigo ver. Repare agora, se você não vai ver
Só um olho e uma boina, características que Rembrandt utilizou em grande parte de seus autorretratos. Rembrandt é o maior pintor, o maior expoente do barroco holandês. Infelizmente, terminou seus dias em grande sofrimento, em grande penúria, totalmente na miséria. Já que falamos de Rembrandt e o uso da luz, não poderíamos finalizar, não poderíamos estudar as pinturas barrocas sem comentarmos a pintura de Johannes Vermeer. Vermeer é um grande pintor que viveu a vida toda, nunca saiu da sua cidade natal, Delft. Tanto é que o ápice da carreira, o ápice do momento da vida artística de Vermeer é quando ele alcançou a direção, a chefia da Guilda dos Pintores de Delft. Dessa maneira, Vermeer sempre foi um grande estudioso, estudioso das cores e da luz. Uma coisa importante, pessoal, naquele momento, cada artista era responsável pela elaboração dos pigmentos, da maneira de obter as cores. Por exemplo, em certos momentos da história da arte, nós tínhamos que, para obter a cor escura, os caras roubavam esqueletos humanos de alguns necrotérios, de alguns cemitérios, e carbonizavam o esqueleto para obter uma cinza bem fina, depois para poder fazer a tinta preta. Com o passar do tempo, nessa época já, o Vermeer mesmo já não fazia isso. Ele já utilizava fuligem, né? A própria cinza de materiais, assim, de fogueira e tal, né? Mas outras formas de obter tintas eram feitas de outras maneiras. Vermeer era um grande estudioso das cores, principalmente porque ele usava muita luz. Se nós falamos que o barroco lá do Caravaggio era teatral, porque era um barroco teatral utilizando muito escuro, o Vermeer, meus amigos, a sua principal característica é a criação de ambientes iluminados. Vermeer era famoso justamente por criar ali figuras sempre muito iluminadas. Uma coisa recorrente na pintura de Vermeer era utilizar a iluminação das janelas, trazendo ali a luz natural das janelas, iluminando os corpos. Vermeer era conhecido justamente por trazer essa questão da luminosidade. E essa luminosidade era utilizada para analisar justamente os momentos do cotidiano da vida das pessoas. Lembra? Cotidiano da burguesia. Vermeer, gente, é conhecido justamente por esses elementos. Mas ele traz nas suas obras um realismo incrível, um realismo muito grande. Como nós, por exemplo, podemos observar nesse quadro que é A Leiteira. Observe que é um quadro extremamente realista. Se você olhar, nós podemos parece que sentir a crocância dos pães que estão ali na mesa. Os pães ali colocados de uma maneira bem pungente. Repare como que a luz entra pela janela. A luz entra pela janela ali do lado esquerdo. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver que pouquinho para cima da cabeça da leiteira ali, né? Provavelmente uma empregada, uma serviçal, né? Que ele está pintando ali. Existe ali um prego na parede que demonstra ainda mais a preocupação com o realismo. Se você analisar esse prego, mas não apenas o prego, repare a parede. A parede, ela não é uma parede alva, perfeita, completamente assim imaculada. Ela tem os seus detalhes, ela tem os seus defeitos, como é uma parede real. Nesse quadro, nesse prego, anteriormente, havia um outro quadro ali pintado. Um dos recursos utilizados por muitos pintores holandeses era colocar uma pintura dentro de uma outra pintura. Ele resolveu tirar esse quadro e desfazer esse quadro, deixando só o prego, né? Justamente para não tirar a atenção ali do quadro sobre a figura da leiteira. Dessa maneira você percebe o quanto que Vermeer tinha uma preocupação muito grande com o realismo, mas também essas cenas cotidianas tão naturais que ele criava. Perceba agora, por exemplo, nesse quadro, Senhora escrevendo carta com a criada. Repare o quanto esse quadro traz inúmeros detalhes. Gente, a claridade que ele traz ali, né? Ele permite que nós possamos observar a quantidade de detalhes. O detalhismo, esse realismo detalhista, não é, né, uma novidade na pintura holandesa, já que nós já vimos lá, por exemplo, o Jan van Eyck. Mas veja só o quanto que ele ainda traz mais detalhes, mais elementos, né? Coisas ainda mais naturalistas. O quadro que eu gosto mais
eu prefiro do Vermeer, é A Moça com Brinco de Pérola, né? Eu gosto muito desse quadro, ele acha um quadro muito espontâneo, muito natural. Perceba a face da jovem, como que ela era uma empregada, assim, trabalhava na casa do Vermeer, né? E ela, assim, veja como que ele é um quadro espontâneo, um naturalismo muito grande. Se você quiser ver também esse quadro ficando ainda mais belo, ficando essa moça ainda mais bela, é fácil. É só você assistir o filme que é A Moça do Brinco de Pérola, que, né, por que eu falei que ela pode ficar ainda mais bela? Porque quem faz esse personagem é ninguém menos do que a Scarlett Johansson, né, meu? Que, vamos falar a verdade, é também uma pintura. Dessa maneira, então, meus amigos, perceba o quanto o Vermeer trabalha ao contrário de outros artistas, por isso que ele é muito importante. Enquanto os outros artistas trabalhavam com mais contraste, com mais escuridão, né, com aquele tenebrismo, Vermeer trabalha a plena luz do dia, trazendo a claridade, a iluminação como foco central da sua obra. Meus amigos, finalizamos aqui o nosso passeio, a nossa viagem acerca da pintura barroca. Vocês viram como que é importante a teatralidade, a dramaticidade, o exagero, como esses pintores usavam esses elementos justamente para impactar. Mesmo quando falamos daqueles pintores que usavam esse impacto, quando faziam do cotidiano, ele também era impactado. Como assim impactado? O realismo era muito grande. Dessa forma, meus amigos, percebam como todo o foco da pintura barroca é a dramaticidade, a teatralidade, a emoção. Uma pintura realmente passional. Não se preocupe que nós não vamos parar por aqui. Nós terminamos por enquanto a pintura barroca. Continuaremos, ainda falaremos sobre a escultura barroca e finalizaremos também com a arquitetura barroca, fechando ali a questão da arte barroca como um todo. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e ajude a História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau.